Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa habitual da terça-feira, o Livremente. O meu nome é Ivan de Sousa Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicólogo das organizações e professor universitário. E como habitualmente às terças-feiras fazemos este programa com o objetivo de sensibilizarmos as pessoas, levando ciência, metáforas e exemplos para que possam conhecer melhor as vossas características e sermos mais iguais a nós próprios. Um bocadinho esta é a nossa missão principal neste programa. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos estoicos seguidores de Portugal, do Brasil. Este nosso programa de hoje tem o apoio do Jornal Bom Dia, o jornal da diáspora portuguesa, o jornal online mais antigo das comunidades portuguesas, e também o apoio da M Saúde, clínica médica, consultoria comportamental, palestras e eventos. O nosso programa de hoje é sobre o tema de influenciar pessoas. Boa noite, David. O nosso programa de hoje é sobre influenciar pessoas e vamos ter como convidado o autor deste livro que vocês estão a ver do avesso. E porque muitas vezes a vida os acontecimentos da vida nos põem a vida do avesso, nós vamos falar com o João Fernando Martins, que é meu colega, psicólogo, e é o nosso convidado para hoje. Portanto, eu vou aqui convidar o João. Onde é que ele está? O João não tem, está mais habituado ao Facebook e nós estamos agora a trazê-lo aqui para as nossas lives do Instagram. E deixem-me ver porque não estou aqui a encontrá-lo ou estou. Tenho que ver aqui. Portanto, o tema de hoje, enquanto isso, vocês podem ir fazendo perguntas, questões que queiram colocar ao programa e ao João, e nós vamos tentar ver com isso o que é que nós podemos clarificar. Ora bem, deixem-me só abrir aqui o Instagram e ver aqui o tema do João, aliás, o perfil do Instagram do João, que é. Ok, já sei. João Paz Martins. Cá está. Eu já citei aqui o João, vamos ver se ele entra aqui na nossa live. Este tema de aprender a influenciar pessoas, portanto, é um livro que foi publicado agora, ou vai ser publicado este mês. Portanto, estamos a ter aqui o livro mesmo muito fresquinho sobre esta temática. E o João escreveu este livro de uma forma muito interativa, porque o livro tem uma componente teórica e tem uma componente prática, para que as pessoas possam depois fazer exercícios de resposta, que é uma ideia que realmente começa a ficar na moda em termos internacionais, porque ajuda-nos também a conseguir refletir na nossa própria vida, para além daquilo que são os exemplos e o que a investigação demonstra ao longo do tempo. Portanto, então agora vou ver se nós podemos ter aqui o João já na nossa live. Deixa-me só confirmar com ele. João. Vamos só então esperar que ele aceite este nosso convite. Entretanto, se vocês tiverem questões ou perguntas, podem ir colocando.
o convite está feito, mas o João não está a conseguir entrar na live. Porquê? Portanto, o João ainda não entrou aqui connosco. João, como é que é aquela música do... O tema de hoje, Susana, é sobre influenciar pessoas. E nós vamos falar sobre alguns aspectos da comunicação interpessoal e vamos falar com o João Fernando Martins, que é o nosso convidado que temos que é um psicólogo que escreveu este livro recente da Manuscrito, para falarmos um bocadinho sobre estes aspectos da comunicação. E, portanto, o João, que eu já convidei, não está a conseguir aqui estar na nossa live para entrar online. Não. Mas ele está aqui. Será que ele está no computador? Porque o João costuma fazer estas lives também no Facebook. E eu estou todo a fazê-las no Instagram. Aliás, a nossa comunidade aqui tem sido sempre mais no Instagram. E estamos a ver se conseguimos trazer aqui o João para a nossa conversa. Não é? Por isso, deixem-me só ver então aqui como é que... Ora bem. Ainda não. Está difícil. Portanto, eu vou ter que falar aqui com o João e, entretanto, se calhar eu já entro. Deixem-me ver. Ok. Será que já... Cá estamos. Aceitar, João, transmitir em direto. Acho que sim, acho que agora vai dar. Será que vai? Portanto, eu aceitei. O João já está aqui em alguns. Portanto, estas dificuldades técnicas. Não é nada como termos realmente as conversas diretamente em estúdio. Ora bem, ora bem. Oh, agora! Finalmente. Agora estamos aqui do lado. Puseste aqui do lado. Estamos lá. Tem que ser assim. Consegues manter assim? Sim, tive aqui um percalço porque, como o Ivano sabe, eu não uso o Instagram. Pois, eu já reparei, não é? Quando me disse que era pelo Instagram, eu fiquei em pânico. Pois eu percebi, não é? Que foi tudo assim, tipo mesmo à queima-roupa, porque eu estava a sair do consultório, eram 9h40, tinha acabado de fazer o meu post dos stories a dizer: meus estoicos seguidores, não percam que daqui a pouco vamos começar a nossa live. Então vou eu a zarpar para a garagem, vim a correr para casa e, portanto, a confirmar contigo, tudo ok. E tu, ups, afinal pensei que era no Facebook. E eu, não, é pelo Instagram. Mas pronto, nada como esta capacidade de adaptação e já está resolvido e já estamos aqui a falar. Como deves imaginar, não sei se estás com as orelhas vermelhas ou não. Porque eu Mais ou menos, sim. estive a falar de ti antes de começar, antes de tu entrares, não é? Oh, valha-me Deus. Tens um bocadinho. Agora é sempre a descer, não é? Exatamente. Antes de mais queria agradecer o convite, não é? Ora, o pessoal que nos vê lá em casa sabe que nós já não conhece o nosso percurso, não é? Pois não, isso é o que nós não sabem que o Evandro
Foi uma pessoa muito importante no meu desenvolvimento enquanto psicólogo e também enquanto pessoa, e por isso estou-lhe muito grato nessa questão, porque foi o meu orientador. Foi meu professor, depois foi meu orientador, não é? E depois É fomos verdade. colegas e somos. Bons tempos, quando eu era novo e dava aulas naquela altura. Sim. E eu Portanto, ou faltava. seja, e pronto, não, mas essa parte não, por acaso és daqueles que realmente tinhas, se há coisa que eu me lembro em ti é que tinhas sempre uma forma de estar com uma curiosidade pensante e de vez em quando de lince para tentares desafiar o status quo ou desafiares um bocadinho aquilo que estavas a ouvir. E Sim, quer se queira, quer não, se há competência que nos faz evoluir, é que claramente essa inconstância ou essa insatisfação com a informação que recebemos e que nos faz querer ir mais além, querer investir em mais conhecimento e quase que nunca estarmos saciados, quanto mais queremos saber. Portanto, à medida que vais sabendo informação, tu pertences a este clube de pessoas que se calhar quanto mais sabe, mais percebe que ainda não sabe e que se calhar precisa saber mais e continuarmos a andar para a frente, não é? Até porque só isso é que nos faz servir da melhor forma quem nos procura, porque ao fim e ao cabo é essa a missão do psicólogo, é conseguir servir como forma muito mais útil e com valor as pessoas que estão a precisar de ajuda, não é? E de apoio para ficarem mais inteiras outra vez, por isso temos que as influenciar. são sempre desafios muito importantes. Nós que trabalhamos na área clínica sabemos que não só um cliente, agora diz cliente, não é? Mas um cliente é diferente do outro e, portanto, nós temos que nos adaptar. Mas também, à medida que os anos passam, as necessidades, se calhar, dos clientes também são diferentes. Portanto, nós temos também que estar atualizados nesse sentido, não é? Temos que andar Claro. sempre à procura e sempre a descobrir novas formas de podermos chegar até eles, não é? E tu desde essa altura, portanto, a tese da licenciatura. Depois tive o privilégio também de ter como aluno, na altura do mestrado, no ICFAS, quando dei aulas no mestrado em Medicina Legal. Sim, porque muitas pessoas, ao longo destes anos, eu muitas vezes aqui nas lives não partilho, mas muito do que tem sido a minha vida também nos últimos 20 anos tem sido muito também a parte da carreira universitária, ou da docência, melhor, universitária. Porque eu acho que, para mim, o que fez sentido foi sempre ter uma componente do ensino e da universidade, mas sempre ligada ao terreno, ao saber fazer e para aquilo que importa entregar valor no terreno. E por isso é que eu acho que uma componente de ensino com uma componente muito prática é quando nós conseguimos também servir os alunos da melhor maneira, para depois provocar perguntas desafiantes para ver se eu consigo responder, não é? Porque esse é que me faz também um bom professor, é a capacidade de ter alunos que desafiam para eu tentar desenvolver também competências de contra-argumentação e de sustentação daquilo que estás a perguntar. E por isso, tiveste essa atitude que me lembro da parte da licenciatura, depois encontrei essa mesma atitude no teu mestrado, e depois, entretanto, foste crescendo, não é? Profissionalmente, e as coisas têm decorrido sempre num percurso de superação atrás de superação, porque ao fim e ao cabo é assim que se constrói valor. Aliás, se a vida tivesse sido Sim. superação para ti, quer dizer, se calhar não estavas a fazer o que fazes agora, é preciso lidar com É verdade. as necessidades, não é? E estás Sim. agora. Isto só para chegar Sim, à parte sim. académica, de chegares agora a esta fase que estás agora a fazer o doutoramento. Também estás de parabéns porque estás agora a começar esta nova fase da tua vida, esta nova etapa. Estou a fazer tese, sim. Comecei já tenho a tese aprovada. Pronto, vamos agora avançar. Uhum. Falta essa parte, falta isso para terminar o meu ciclo, não é? De estudos. E vai-se Olha, fazer. ainda nem falamos do teu livro, já temos aqui a Isabel Souza a perguntar como é que eu posso fazer para ter este livro aqui no Canadá. Não sei, não faço a mínima ideia, mas temos que influenciar ou persuadir as pessoas no sentido de ele lá chegar o mais rapidamente possível, não é? Não, mas é assim, eu já digo, Não, pode comprar o e-book. tem online, não é? Não, e tem online, podem comprar Pode, a versão online, de mandar vir por sim, correio também. pode mandar vir por correio, pode comprar em e-book. Acho que o e-book já ficou também disponível. Não sei se o Ivandro já o leu para aí Estou meia a ler. página, não é? Para não se influenciar muito em cerca de. Não, para não ficar muito. Se queres que te diga, eu estou aqui nesta parte.
Estás a Ok. ver? Isto Portanto, significa que eu vou a na página. sanidade mental vai diminuindo à medida que. Eu não, eu no final fico já mesmo com o ponto sem retorno, já não há recuperação possível. Não é? Esta é a parte boa. Não é? É que ainda por cima, tu tens uma coisa aqui ao longo do livro que é tu vais pondo as pessoas a fazer exercícios, não é? Portanto, vamos ter aqui secção de exercícios ao longo do livro, em que nós vamos quase que ter que ter que pensar na nossa própria vida e na nossa própria experiência. Quer dizer, qual é a utilidade que isto tem para mim? Agora diz-me lá como se eu fosse uma criança adolescente a precisar perceber a importância da comunicação e desta capacidade de influenciar pessoas. Eu acho que é uma das coisas mais básicas que todos nós seres humanos temos, não é? Acho que à medida que nós vamos começando a comunicar, não é? Essa comunicação persuasiva ou a comunicação mais adequada ou mais eficaz vai sendo aprimorada à medida que nós vamos experienciando as coisas, não é? Hum. O problema é que, se calhar, se nós não tivermos uma capacidade de análise sobre os nossos próprios comportamentos, se nós não percebermos que em determinados momentos a nossa comunicação não foi muito eficaz, nós não conseguimos mudar esses mesmos comportamentos ou mudar essa mesma forma de comunicar para que ela seja mais eficaz no futuro, não é? E porque é E que comunicar é uma das Porque é que comunicar é importante? Porque todas as mensagens que nós queremos transmitir às outras pessoas torna-se importante que sejam o mais eficazes possível, não é? Que não andemos ali a encher chouriços, como se costuma dizer aqui, não é? Portanto, a comunicação por si só, quando alguém tem um ato comunicativo para com alguém, ela provavelmente terá algum propósito, a não ser que esse propósito seja só falar, não é? Mas isso já de ser um propósito, não é? exato. Portanto, acho que aprimorarmos a nossa maneira de comunicar pode-nos, acima de tudo, poupar grandes dores de cabeça ou potenciais dores de cabeça com as pessoas com quem interagimos. Por isso é Não é? que para comunicarmos intenções temos que ter aqui uma componente, por isso é que temos uma boca e duas orelhas, não é? Que é para ouvir mais do que aquilo que falamos, para que se entenda melhor o que está a ser dito, para interagir melhor uns com os outros, porque nós somos, como tu dizes aqui, e muito bem, nesta componente das relações humanas, nós temos uma necessidade grupal. Sim, sim, sem dúvida. Essa é uma das necessidades essenciais, não é? Da nossa espécie. E esta capacidade de afunilarmos um bocadinho a nossa comunicação, de a tornarmos mais direcionada, está extremamente relacionada com a capacidade de ouvir, não é? Porque nós, se não conseguirmos ouvir, não conseguimos perceber ou recolher informação que podemos até utilizá-la, não é? No futuro, ou vamos provavelmente utilizá-la no futuro, para conseguirmos comunicar melhor com o outro, não é? Para satisfazer as suas necessidades. Nós fazemos isso quase que desde bebés, não é? Nós influenciamos os pais para conseguir o que queremos quando temos necessidades. Por isso é que choramos quando Eu temos peço desculpa que eu necessidades. perdi-o agora. Não consegui ouvir. Estás-me a ouvir melhor agora? Sim, sim, Será que sim, é sim. será que é o Agora som? sim. Então, pronto, se calhar aqui é o microfone que não estava aqui a dar em condições. O que eu estava a dizer é que nós geralmente comunicamos nesta relação com os outros, mesmo sem aprender a linguagem. Porque, por exemplo, na infância, quando nós temos a relação com os pais, através do choro, que é uma forma de comunicação, nós manifestamos as nossas necessidades e influenciamos o comportamento do outro através dessa necessidade que manifestamos, não é? Portanto, vem desde Sem ter dúvida. instinto. Sim, sim. E acho que há aqui um pressuposto que eu gosto bastante, que é o chamado princípio da conservação, não é? Que é Hum. nós estamos muito veiculados à chamada lei do menor esforço, mas essa lei do menor esforço acaba por ser benéfica, não é? Porque nos obriga a gastar o menos energia possível em determinada ação. Uhum. Os mecanismos de ansiedade e do stress são todos potenciados pelo sistema nervoso autónomo exatamente por causa disso, não é? Porque o nosso raciocínio e o nosso córtex pré-frontal gasta muito mais energia do que algo que é instintivo, não é? Do que algo que é automático. Um, e,
e a nossa comunicação vai também sofrendo essa alteração e vai também sofrendo essa melhoria nesse sentido. Se eu conseguir convencer alguém a agir de determinada maneira ou a fazer determinada coisa que eu preciso, e não estamos aqui a falar em questões manipulativas, isso já é outra questão, mas se eu Olha, conseguir argumentar, persuadir. temos aqui para perguntar por causa das pessoas terem colocado essa questão, que é essa diferença em relação à diferença entre influenciar alguém ou manipular alguém. Mas já vamos Sim. lá, acaba o que estavas a dizer. Não, não, se quiseres podemos avançar por aí, que era mesmo por aí que eu estava a entrar, não é? Uma das dúvidas que nós temos, temos aqui a nossa Manuela Teixeira, que mandou a pergunta durante estes últimos 2 dias, em que a pergunta é essa. Se, aprende a influenciar pessoas parece algo manipulativo, não é? Parece que estamos a querer usar o outro. E claramente, qual é a diferença entre influenciar e manipular? Sim. Por si só, a palavra influência é muito abrangente. Por isso é que na capa está lá, por isso é que na capa, em subtítulos, está a palavra persuasão. E a persuasão, hoje em dia é compreendida, se calhar, de uma maneira um bocado errónea, no sentido de ser muitas vezes confundida com a manipulação. Mas há uma diferença bastante crua em relação a isso. Nós, quando tentamos manipular alguém, nós não procuramos estabelecer uma relação de confiança. O nosso objetivo é coagir o indivíduo a fazer determinada ação. Enquanto quando nós persuadimos, a palavra persuasão deriva da persuasio, não é? Que é do latim, que significa aconselhar ou argumentar, não é? E é uma diferença bastante importante quando nós aconselhamos ou argumentamos alguém e esperamos que essa informação seja clara, seja precisa e que permita ao indivíduo tomar uma decisão, que é diferente do processo manipulativo por si Toda a só. comunicação tem que ser necessariamente, então, persuasiva, porque nós acabamos por influenciar pontos de vista uns aos outros e por concordância, cedência e nunca anulação da pessoa, nós acabamos por funcionar melhor em conjunto. Porque é isso que se faz nas decisões de casal, é isso que se faz nas decisões empresariais, nas decisões comunitárias. Tem a ver sempre com esse bem comum, em que tem que haver pontos de vista diferentes, em que as pessoas se influenciam na sua comunicação com argumentos sustentáveis, que não precisa anular ou coagir o outro para influenciar depois num determinado caminho, não é? Exatamente, sim. O objetivo, ou o ponto principal é mesmo esse. Nós, quando estamos a tentar influenciar ou persuadir alguém, e isso nós fazemos de uma maneira bastante natural, como nós já chegamos a essa conclusão, há sempre uma quantidade de variáveis que nós não conseguimos controlar. Não é? A pessoa pode estar num dia mau, a pessoa pode estar chateada com uma situação qualquer do âmbito familiar e depois chega ao trabalho, no caso de uma reunião de emprego, e manda-nos dar uma volta e nós pensamos que fomos nós e muitas vezes não fomos, não é? Há aqui questões sociais que podem estar associadas, não é? Mas ajuda-nos a focar acima de tudo nas coisas que estão no nosso controle e pelo menos se percebermos mais ou menos como é que o processo está a decorrer, se eu perceber mais ou menos que o meu objetivo é trazer conforto à relação no momento inicial em detrimento do desconforto, para que o indivíduo comece a gerar alguma curiosidade em detrimento de um afastamento, e nós podemos fazer isto através da linguagem não verbal, promovendo, por exemplo, uma distância que seja pessoal, não sendo muito invasivo no toque. Podemos fazer isto do ponto de vista verbal, utilizando alguma linguagem que a própria pessoa utiliza quando nós ouvimos e ela está a explicar aquilo que precisa ou aquilo que ela quer ou aquilo que ela necessita. Podemos fazer isto do ponto de vista espacial também, não é? Quando tentamos adequar a nossa comunicação ao local ou o tipo de comunicação em si ao local mais adequado também, não é? Vamos ter uma reunião de negócios que exija estarmos atentos a um documento, por exemplo, numa esplanada com muita gente, não é? Ou no meio do shopping.
Não não é? seria mau, mas também, se calhar, não se conseguia tanta eficácia, não é? Certo. Eh, Mas há não aqui sei se alguns ouviste bem. pormenores que ouvi partes, mas acho que deu para perceber, sim. Ok. Estava a dizer que não seria mau, quer dizer, se a reunião tivesse que ser feita na praia ou noutro lado qualquer, também não seria nada mau, mas se calhar perdia eficácia. Exatamente, sim, sim. Perdia eficácia se esse ponto não fosse discutido ou não fosse ponderado previamente, não é? Se Uhum. houvesse alguma ideia ou alguma recolha de informação prévia que nos dissesse que esse local ia ser eficaz, Claro. aí nada contra, não é? Porque O nós, importante aqui é haver flexibilidade. nesta questão de influenciar pessoas, que realmente pode ter esta má conotação para muita gente, também porque não se decompõe o conceito. Eh, Temos aqui o Ricardo, um abraço vindo de Braga ao João, que é o professor Ivânio. Um grande abraço, Ricardo. Eh, um abraço para todos os bracarenses, não é? Portanto, o que eu estava aqui a dizer é esta questão de influenciar pessoas quando, por exemplo, nós percebemos que o mundo funciona muito por influência. Nós vamos, por exemplo, numa montra, nós temos uma montra com uma disposição que nos influencia a uma compra. Nós temos publicidade na televisão que tem um intuito de influenciar o nosso comportamento. Nós vemos a publicidade na rádio para influenciar a nossa decisão. Nós pedimos, quando não temos dinheiro e precisamos que os pais nos deem dinheiro, nós influenciamos os pais para isso. E, portanto, nós temos claramente uma necessidade intrínseca de comunicar as nossas necessidades através de uma influência que tenha sustentação, mas que nunca anula o outro, porque quando nós não anulamos o outro, nós acabamos por ajudar o outro também a querer estar a conversar connosco e se calhar a influenciar no ponto de vista deles para não comprar o que nós queremos. Não é? Também Exato, ao contrário. exatamente. Sim, e nós temos muitos colegas psicólogos, não é? Lembro-me do Cialdini, lembro-me de outros tantos que nos desenvolveram bastante investigação nesta área, não é? Uhum. Podemos pegar agora na questão dos próprios influencers, não é? Que é uma suposta profissão. Exatamente. Mas Cá mesmo está. aí, Só a palavra é logo influencer, não é? Mas mesmo aí nós vemos que existem determinados processos psicológicos que estão inerentes a isso, não é? E por isso é que por isso é que as pessoas que os seguem são influenciadas, não é? Podemos começar logo pela prova social, não é? O Por facto de exemplo. alguém ter muitos seguidores Sim. faz com que as pessoas que o visualizam pensem que aquela pessoa tem algum valor, independentemente de, portanto, aquilo que ela disser terá a priori mais valor do que alguém que tem menos, não é? Estás a tocar aí num ponto que importa trazer à consciência dos nossos estoicos seguidores, não é? Porque nós temos que ser estoicos para não sermos vítimas. O que importa aqui é que quanto mais as nossas características da personalidade forem conscientes e quanto mais eu souber gerir as minhas próprias características, provavelmente eu sou menos influenciável, não é? Ou não? Quanto mais mas é um pau dois bicos. Eu, pelo Aham. menos, na minha opinião, acho que há aqui, se nós nos chegarmos ao ponto em que isso não se transforma em rigidez, acho que a pessoa acabará por ficar mais influenciável. Se chegar a um ponto em que esse crescimento implica na mesma flexibilidade, acho que sim. Acho que a Tem, pessoa ficará mais segura, não é? Nós verdade. temos muitos exemplos, se calhar, dos idosos, não é? Alguns idosos chegam a um ponto em que têm uma rigidez mental muito forte e Uhum. depois acabam por ser até, entre aspas, manipulados com vendas assim agressivas e coisas desse género, Sim. porque acabam por desenvolver uma carapaça tão grande que depois qualquer tentativa exterior acaba por os magoar ou os influenciar mais do que aquilo que seria suposto. O que tocas aqui numa componente que é muitas vezes as carências emocionais que faz com que a pessoa depois seja mais facilmente influenciada pela negativa ao ponto de correr riscos de ser manipulada. Não é? E aí sim, Certo. quando a pessoa está mais carente, fica então mais sugestionável à influência mais negativa para que depois então deixemos o território da persuasão e da influência e passamos para um território tóxico que é o da manipulação.
o da manipulação, certo? Pois. E assim, E é importante, sim. E assim, é importante que as pessoas conheçam e tenham informação sobre persuasão e comunicação persuasiva, porque ajuda-as a estarem alertas. uhum, Alerta, aliás, exato. no sentido em que se perceberem os processos psicológicos ou alguns processos psicológicos que estão a acontecer em determinado momento, conseguem de certa maneira proteger-se, consciencializando-se de que podem estar a ser alvo de algum tipo de manipulação ou de algum tipo de abordagem que possa não ser muito boa para elas, não é? Uhum. E às vezes algumas técnicas de vendas bastante agressivas, algumas abordagens um bocadinho mais pouco católicas, digamos assim, sem excluindo a questão Exato. da religião. Ah, Mas é importante que se conheça este tipo moral- de processos. exato. Moralmente corretas. Moralmente corretas, sim. E porquê? Porque nesta comunicação que nós temos uns com os outros, aliás, temos aqui ainda aqui um comentário da Li Francisco, incrível, a nível profissional é tudo, receita para boas vendas, saber influenciar. É verdade, e nós tendemos sempre a influenciar de acordo com as necessidades que temos. Mas aqui também ali, Francisco, arrepiante e assustador, isso os números nas redes sociais dominarem os valores por causa dos influencers. Exatamente. E isto que eu ia dizer tem a ver com o que estavas a dizer, tem a ver com o que estavas a dizer e com esta capacidade de influência, que é não só o que nós dizemos, mas também a forma como nós nos comportamos. Portanto, a influência envolve a comunicação verbal e a comunicação não verbal. O que significa que se eu baseio a minha interpretação só na comunicação verbal e me esqueço da não verbal, se calhar estou a distorcer as coisas. E se eu me basear só na linguagem não verbal e me esqueço da verbal, também estou a distorcer as coisas e se calhar a perder informação. Certo, Portanto, precisamos das certo. duas. Porquê? Precisamos de todas, não só das duas. Faltam mais alguns pontos ou algumas dimensões que eu acho que são importantes. Ok. Mas há aqui umas questões em relação à própria linguagem verbal. Eu acho que ela tem sido, não verbal, eu acho que ela tem sido bastante mecanizada nos últimos tempos. E em alguns artigos, fala-se, por exemplo, que a linguagem não verbal representa 80% da comunicação total do indivíduo, coisas assim do género. No Olha, processo de comunicação, eu estou a coçar o meu olho. O que é que isto significa? o que é que significa? Não faço a mínima ideia. Pronto, mas é um bom exemplo para perceber que só por causa de um gesto nós não podemos tirar conclusões simples. Sério. Não temos o comportamento padrão, não temos a causa, não temos o desvio, nem temos a repetição desse mesmo desvio. Portanto, nós não podemos tirar conclusão nenhuma. Pois, que chatice. Eu pensei que E bastava só eu coçar a cabeça e já estou inseguro e com é, dúvidas. Se coço o nariz, já estou a mentir. Ok. exato. Não, tem que haver sempre uma avaliação mediante a chamada linha de base. E a linha de base é o típico comportamento padrão. Isso já não é novo, já é do tempo do Ekman, que é Uhum. de 70 e tal, 1970 e tal, não é? Portanto, essa questão. E por isso é que a linguagem não verbal tem sido bastante mecanizada. Mas na comunicação persuasiva em si, nós não olhamos a percentagens, porque o indivíduo pode ter uma linguagem corporal extremamente apelativa, mostrar-se bastante disponível, mostrar-se bastante aberto, etc. Mas se ele não disser nada, ele provavelmente não vai, ninguém vai querer falar com ele, ele não vai conseguir persuadir ninguém, não é? Claro. Portanto, tem que haver aqui uma adequação. Em alguns momentos a linguagem não verbal vai ser mais importante, Uhum. principalmente quando há locais com bastante ruído, com bastantes barreiras entre os interlocutores, as distâncias, etc. Mas mesmo assim, certos comportamentos não verbais podem ser contraproducentes quando estamos a tentar persuadir alguém, no sentido em que podem ser bastante próximos quando essa proximidade ainda não existe. Há os Uhum. chamados gestos simbólicos, que são os que substituem quase na totalidade a linguagem Uhum. verbal.
porque nós prosseguimos, não é? Não é? Certo. O fixe, não é? Aham. Isto é compreensível a grandes distâncias, Altamente. não é? Isto, isto é compreensível a grandes distâncias e quase que elimina a necessidade de uma linguagem verbal, não é? Mas Aham. este tipo de gestos não deve ser utilizado em, em momentos iniciais da construção de uma relação de empatia, não é? Porque Pois. ainda não há desenvolvimento suficiente, ainda não há proximidade suficiente para utilizar gestos deste tipo, não é? Portanto, devemos O ser que é mais quase que uma cordiais. dança, não é? Ou seja, acaba por ser uma dança a comunicação em que nós vamos influenciando mutuamente para nós nos descobrirmos nas relações uns com os outros. E isso é uma coisa Sim. boa e saudável, não é? Ou isto pode significar um problema, este tipo de influência? É assim, esta influência a priori não significará nenhuma, não resultará em nenhum problema, no sentido em que se o nosso objetivo é comunicar de uma maneira mais eficaz para com o outro, nós estamos a fazê-lo da melhor maneira possível, não é? Ou Ou tentando seja, comatar então, falhas. então se calhar é mais arriscado as pessoas tentarem quase que querer decifrar o outro só por pequenos detalhes e a generalizar no todo. Não consegui perceber. Ou seja, pode ser mais arriscado a pessoa querer descobrir o outro ou decifrar o outro no todo por causa de uma parte. E por causa da parte tirar conclusões do todo. Isso é sempre uma distorção que vai Sim, causar mais dano do que melhorar a comunicação. sim, até porque essa pequena parte pode significar muita coisa em determinado momento da relação e pode não significar Uhum. absolutamente nada a seguir, não é? Pois. Uh, Pode-se trazer tempestades em copos de água precisamente porque engrandece-se pequenas coisas quando elas realmente não significam o padrão, nem tem a ver com essa baseline ou essa linha padrão do funcionamento da pessoa. Sim, sem dúvida, sim, sim. E por isso é que há aqui uma hipervalorização, e falamos na linguagem não verbal, mas podemos falar na verbal. Há aqui uma hipervalorização de determinados pontos que são muito pequeninos ou são muito específicos, e há um desconsiderar de uma quantidade de outros gestos ou de outras expressões Uhum. verbais que convém valorizar, não é? O indivíduo olhar para o relógio, quando está a comunicar connosco, quando está a falar connosco, olhar para o relógio pode dar a entender que ele quer ir embora. Pois. Mas o que nós procuramos aqui é uma sequência de gestos, não é? Olhar para o relógio, olhar para a porta, Sim. começar a movimentar o seu tronco no sentido Olá. inverso. Se nós Exatamente. repararmos que essa sequência de gestos existe, nós temos aqui uma quantidade de gestos e de expressões que se autovalidam, não é? Uhum. Agora, quando ele só olha para o relógio, isso não quer dizer nada a priori, não é? Claro. Ou seja, o que é que te levou a querer escrever um livro destes? O que me levou foram os 10 anos de formação que eu dou disto, não é? Porque tu és Entretanto, o formador nestas meu. áreas, não é? Tu já dás formação já em entidades nacionais e até internacionais, que eu já vi que tu tens estado envolvido em várias formações de exigência até, para poder treinar competências de avaliar a linguagem verbal e não verbal para que haja melhor funcionamento interpessoal. Sim, eu tenho um curso chamado Técnicas de Análise do Comportamento Não Verbal, que está Uhum, acreditado pela Ordem dos Psicólogos e que tenho dado já há bastante uhum. tempo. Acho que é o único curso dessa área que está neste momento com acreditação. E isso é bom. Portanto, é uma Uhum, área que eu tento trazer cada vez mais, convencer, faço muitas intervenções em palestras, sou convidado para bastantes associações de estudantes de psicologia dentro desta área, claro, certo. e é uma coisa que eu faço com bastante prazer, no sentido de tentar trazer cada vez mais colegas para estas áreas, porque é uma É área que tem tido preciso. bastante pedido, não é? Tem tido bastante aderência, as pessoas, o público na generalidade gosta, Uhum. e, e precisa deste tipo de informação, e é importante que esta informação passe às pessoas que têm esta necessidade
do ponto de vista credível, do ponto de vista científico, não é? E do ponto de vista, Claro. acima de tudo, da sinceridade sobre aquilo que se está a ensinar ou se está a partilhar, não é? Sim, sem engrandecer aquilo que é e trazendo acima de tudo a evidência para a comunidade, para que, levando informação válida às pessoas, essa informação faz com que as pessoas acabem por estar mais capazes de depois tomar melhores decisões, não é? Ao fim e ao cabo, pessoas mais inteiras na sociedade faz-nos todos conseguir ser mais bem-sucedidos nas próprias vidas, eh, do que estarmos mal informados, que depois leva muito mais a frustração, conflitos e problemas, não é? Temos aqui Claro, ali claro. Francisco ainda a dizer, e se for ao contrário, um pequeno ato pode dizer tudo? Ou perigo no caso de manipulação? É assim, pequenos atos podem dizer tudo. Agora, eu não consigo, nós não conseguimos, sem um exemplo prático, é difícil chegarmos lá, não é? Às vezes, um pequeno ato pode ser um grande ato, não é? Mas se Ou calhar é o que vice-versa. disse há pouco, é preciso aprender o padrão desse ato para ver se ele realmente se repete com frequência e a frequência de repetição de certo ato é que permite depois tirar alguma conclusão. Nunca o ato por si só isolado, não é? Sim. O ato por si só isolado pode significar tudo ou não significar absolutamente nada. Nós o que vamos procurar é coisas que o possam validar, não é? Uhum. E essa repetição é um desses exemplos, não é? Assim como a Claro. própria avaliação ao momento, ao local, ao tipo de relação que o indivíduo tem connosco. Nós falamos com pessoas de maneira diferente, não é? Eu Uhum. falo com muito mais cuidado, ou falaria com muito mais cuidado com o Presidente da República do que falaria com um dos meus melhores amigos, não é? No qual eu tenho uma proximidade maior, uso um tipo de calão diferente, Isso uso é o saber local. funcionar socialmente, não é? Também. Porque saber funcionar Sim, socialmente é isso, é nós conseguimos saber o nosso território e até onde é que podemos ir para continuar a respeitar o território do outro e funcionarmos nessa interação. sim. Por isso é que a nossa abordagem do ponto de vista da persuasão e do ponto de vista da comunicação na globalidade deve ser flexível. Uhum. Deve ser flexível, nunca Mais, generalizar nesse sentido. mais uma pergunta da Li Francisco, a pergunta a dizer parabéns, Dr. João, onde está disponível o livro? Portanto, de certeza que tu vais pôr isso também no teu Instagram e no teu Facebook, o link para as pessoas poderem ir ao site da editora para comprarem a versão em e-book ou a versão em papel para enviarem por correio. Portanto, através da editora, de certeza que eles tratam disso. E, e já agora convidamos os nossos seguidores para que na próxima quarta-feira eu vou ter o privilégio de poder fazer a apresentação do livro do João na FNAC do Norte Shopping. Portanto, quem estiver em Portugal e no Porto, podem ir à FNAC do Norte Shopping às 7h30, na próxima quarta-feira, em que vamos estar Não é na juntos. próxima, acho eu. É no dia É, 8. é no dia O 8. dia 8 ainda não é na próxima. Pois, exato. Ok. É o dia 8 de junho, para irem à FNAC do Norte Shopping, porque teremos lá uma boa conversa sobre este tema também e o lançamento público com a presença do autor para terem um autógrafo, não é? Isso é uma coisa muito boa. É que estamos a falar online, Exato. eu ainda não tenho aqui, ó, estás a ver? Nada, nada. Eu tenho Pois, o livro do esse livro João, foi-te enviado. só recebi no correio, portanto, eu não tenho isto ainda autografado. Portanto, estou à espera dessa quarta-feira, ansiosamente, e vou ter que te influenciar para me dar um autógrafo. Diz aqui, Acho que não é preciso. diz aqui o Francisco também o que acham sobre o livro do Alexandre Monteiro. Torna-se um decifrador de pessoas. Recomendam? Nós podíamos ter aqui uma série de livros e de pessoas e de autores que podíamos, obviamente, destrinçar ao pormenor para tentarmos decompor em parte do que é estes trabalhos que vão aparecendo e que vêm a público. Acima de tudo, a mensagem que podemos transmitir de forma transversal a todos os livros que andam no mercado. Preocupem-se sempre que o livro esteja escrito por alguém que tenha um contributo em termos de formação científica, sustentada, robusta, para que as conclusões que transmite realmente consigam não transformar aspectos particulares em conclusões generalistas, nem
nem trazer verdades quase que evidentes como se fosse uma grande surpresa. Né? Porque também é isso. Né? Sim, Há muitas investigações que são feitas que muitas vezes é confirmar aquilo que é evidente e outras que muitas vezes pegam conclusões particulares e muitas vezes engrandecem mais do que aquilo que é. Acima de tudo, sim, é preciso essa humildade científica de percebermos que nós não sabemos a pólvora toda, não descobrimos tudo. E isso é uma das coisas que também dizes no teu próprio livro, não é? Porque eu já reparei que tens aqui um bocadinho esse cuidado de, de, de teres as devidas reservas sobre aquilo que foste transmitindo. E isso é importante para que não se dedique da genuinidade a favor de algo que soará falso. Que é o que tu dizes aqui no livro. Estou a ler uma frase tua, não é? sim. Essa é uma das partes importantes que eu achava interessante transmitir. Em resposta a esse nosso visualizador ou ouvinte, eu não sei como é que se chama isto no Seguidor, espanhol. seguidor, seguidor. Nosso Seguidor. estoico seguidor aqui, o Francisco. O Pronto. E Francisco. eu desconfiaria sempre, ou desconfiava sempre, de autores que nos dão soluções muito 100% corretas ou muito certas. Aqui o que é importante é o cluster de informações e não é um gesto em si, porque um gesto em si, e a evidência científica é muito clara nisso, o gesto em si a priori não nos indica absolutamente nada, porque os gestos são por si só culturais. Os gestos variam de cultura para cultura. Portanto, nós não podemos generalizar um gesto do ponto de vista universal, à exceção daquelas 7 expressões básicas ou inatas do Paul Ekman, as expressões faciais, validadas pelo sistema FACS. É curioso isso das culturas, porque eu já reparei uma coisa, que é, por exemplo, há zonas, eu já viajei para o Oriente e, por exemplo, perto da Tailândia, há zonas em que o sim, a pessoa quando diz sim é abanar a cabeça assim, não é? E Sim, quando nós abanamos a cabeça assim, parece que estamos mais ou menos a querer ou a não querer, não é? E, portanto, o nosso sim é vertical, o nosso não é para um lado e para o outro, e quando dizemos mais ou menos é assim, assim. E muitas vezes e depois, sim. não é? Essas E culturas. depois nesses próprios gestos que são baseados na cultura, existe também uma própria dissonância cognitiva em relação à manifestação desse próprio gesto, o que não deixa de ser interessante. Porque se eu pedir ao Ivan para me dizer que não e acenar que sim com a cabeça, vai ser um bocado complicado, É verdade. não é? Não, não posso dizer. Não. É um gesto cultural que já está instituído, já está Claro. integrado. Agora, se fôssemos essas pessoas lá da ilha que falou e lhe pudesse fazer que sim, Uhum. com o sim que nós utilizamos, ela ia entrar em dissonância cognitiva. Exatamente, porque o gesto já está de tal forma programado e automatizado culturalmente que a pessoa já o manifesta de acordo com a linguagem que aprendeu nessa cultura onde foi educada, não é? Exatamente, sim. Estão, E por isso é que, sim, por isso é que a validação das expressões faciais do Ekman é interessante nesse sentido. Porque as pessoas não conseguem, se alguém sorrir, o, a compreensão do que é um sorriso vai ser expresso de maneira verbal, de maneira diferente mediante as culturas, não é? Uhum. Mas há uma sensação quase ainda mais primária, entre aspas, do que estas 7, que é a promoção de um conforto. Não é? E esse conforto é percepcionado de maneira universal Certo. quando a pessoa sorri, não é? Da mesma maneira quando fica com raiva ou quando fica com medo, O que é há uma uma forma sensação de de influenciar, desconforto. não é? Todas essas emoções influenciam o comportamento do outro, porque se tu estás agressivo e eu sorrio, eu estou-te a influenciar para seres menos agressivo, não é? Portanto, há uma relação Claro. destas comunicações verbais e não verbais. Portanto, o nosso tempo, João, está aqui a terminar, estamos a chegar ao fim. Isto, realmente o tempo voa quando a conversa é boa. Olha que engraçado, o tempo voa quando a conversa é boa. É registar isso. É o nome do livro, é um bom nome do livro. Não é? Falar nisso, em setembro vamos ter o meu também, portanto serás convidado e os nossos seguidores também. O que nós percebemos aqui hoje, ao falarmos deste tema de influenciar pessoas,
percebemos claramente a diferença entre influenciar e manipular. Influenciar tem a ver com uma lógica benéfica de persuadir o outro com argumentos sustentáveis, nunca anulando o outro e nunca coagindo o outro. E aí é que nós entramos no território da manipulação. E essa sim é tóxica e geralmente os outros afastam-se de nós quando não funcionam nesse território de manipulação. Portanto, não é bom manipular pessoas. Esta consciência é um fator protetor, porque há pessoas que o fazem muitas vezes sem saber e isso é uma fraqueza que depois as vulnerabiliza. E, portanto, saber gerir isso e saber ter essa consciência é ganhar um poder de controlo sobre a sua própria vida para deixar de fazer essa toxicidade na relação com os outros. Quem geralmente é vítima dessas circunstâncias, porque conhece melhor isto e ganha estas ferramentas com este tipo de conteúdo e respostas de autoanálise, se calhar entende-se melhor, o que transforma muitas vezes as suas vulnerabilidades em resiliências. E isso torna-se uma força para que depois a pessoa funcione melhor na relação com o mundo. Portanto, penso que é isto que nós hoje tocamos aqui neste pouco tempo, não é? Portanto, teríamos muito mais para falar sobre isto. João, quero-te agradecer imenso esta tua presença aqui na live. Foi um gosto ter-te cá. Prazer foi meu, obrigado. Obrigado. Vemo-nos no dia 8. Vemo-nos no dia 8, quarta-feira, na FNAC do Norte Shopping. Aos nossos históricos seguidores, convido-vos a seguir os nossos perfis se ainda não seguem. Esta live vai ficar disponível aqui no canal do Instagram e vai ser disponibilizada também no canal do YouTube e no Facebook. Portanto, depois sigam e subscrevam o canal e também no Facebook. E agradeço à IAM Saúde e ao Bom Dia o apoio desta live. E agora que já sabem o que fazer, passem ao ato de conhecer melhor estas ferramentas. Recomendo o livro do João Fernando Martins. E da minha parte foi um gosto ter-vos connosco esta noite. E um abraço estoico e até para a semana.